Então eu queria falar hoje aqui sobre como elevar o relacionamento com seus pais. E hoje eu quero especificar um pouco mais o seu pai. E olha só, se o seu relacionamento com seus pais é bom, legal, você pode elevar também. Amém ou não amém? Pode ser melhor ainda. Se não é, hoje você pode receber uma revolução espiritual dentro do seu coração, poder de Deus que vai te levar hoje para paz na sua vida com relação a essa área. E alegrias também, e vitórias também. Porque pode ser que você saia daqui diferente, mas você vai encontrar o seu pai lá do mesmo jeito, aquela realidade do mesmo jeito. Então assim, eu não vou pregar aqui para o seu pai, que ele não está aqui para ouvir. Amanhã o pastor Carlito vai pregar para os pais, tá? Hoje eu vou pregar para você, que pode ser um filho melhor. Quantos acreditam que pode ser filhos melhores aqui? Amém? Então o foco hoje é para a sua atitude para com o seu pai. Então como elevar? Primeiro, veja os seus pais com mais amor e tolerância. Veja os seus pais com mais amor e mais tolerância. Quem está anotando, esse aí é o ponto 1. Veja os seus pais com mais amor e tolerância. Então 1 Pedro 4,8, a palavra de Deus diz: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Amem sinceramente. Então, o que é olhar com mais tolerância para os seus pais? Isso é graça, isso é amor, isso é você elevar acima de algo que está lá, mas você pode ter um olhar diferente. Então assim, na sua tendência de exigir que os seus pais te deem tudo que eles precisam dar, porque eles têm que te dar, porque pai tem que ser isso, porque mãe tem que ser aquilo, porque pai tem que fazer o que eu acho que ele tem que fazer e assim por diante. Você pode hoje olhar os seus pais com mais graça. Deixa eu te falar uma coisa, você não é juiz dos seus pais. Amém? Não é você que julga, não é você que determina. Muitas vezes quando a gente fica concentrado nas falhas do outro, sabe o que acontece? Eu não corrijo as falhas que estão em mim. E o que é produtivo? Produtivo é perceber o que eu posso mudar, e ao invés de reclamar, produzir, ser propositivo, ter algo que muda. Os principais homens que fizeram as grandes mudanças no mundo, eles tiveram uma ênfase na sua vida que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Ou seja, se eu quero um lar melhor, eu posso ser melhor, porque se eu for melhor, o meu lar será melhor, a minha casa vai ser melhor, o meu futuro vai ser melhor. Então, uma coisa que a gente precisa começar a aprender desde muito cedo, na verdade, é que eu preciso entender que eu muitas vezes não vou conseguir mudar as pessoas. Na verdade, eu não posso mudar as pessoas. Deus muda as pessoas, amém? Eu posso ter escolhas para mudar a mim mesmo. Então, isso tem que estar claro no meu coração. Provérbios 10:12, o ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. O ódio, deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes o que você sente aí, você sente, dói, a ausência dói, violência dói, agressão verbal dói, indiferença dói, de alguém que é muito próximo a você, faz um buraco, faz uma lacuna. Isso gera efeito colateral na sua vida? Gera muitos efeitos colaterais. Mas você está aqui, você é um jovem, você é uma jovem, você tem sua vida. Talvez você já tenha sido marcado demais por isso que aconteceu lá atrás. E ser mão de ferro, linha dura com seus pais, não vai tirar esse buraco que está no seu coração, só vai aumentar. A Bíblia está dizendo, com relação a esse buraco que você tem aí, com relação aos erros que aconteceram no passado, com relação àquele abandono, sabe qual que é o caminho? Ame, porque o amor cobre a multidão de pecados. E esse pecado que feriu você, ao amar, você está escolhendo ser curado também. Você está escolhendo virar a página. Deixa eu te falar uma coisa muito séria aqui. Quanto mais intolerante, quanto mais exigente, quanto mais linha dura você for com seus pais, maior a probabilidade de você ser pior do que eles.
Porque você já tem uma tendência natural de reproduzir o que está errado. Você viu isso a vida inteira. Agora, com ódio no coração, você vai ser muito pior. Quem fere, muitas vezes é quem é ferido. Então, vítima fazendo vítima, fazendo vítima, fazendo vítima, fazendo vítima. E amanhã o seu filho, que você vai prometer para todo mundo e para Deus, e vai tentar provar que você não vai permitir que não tenha o que você sofreu, mesmo bem intencionado, tentando acertar, você será pior do que seus pais se você agir com ódio, se você agir com mágoa, se você agir sendo linha dura, reclamando, murmurando pelo que aconteceu no passado. Como que eu vejo isso na palavra de Deus? Você lembra de Absalão? Absalão, ele teve que absorver muitos erros de Davi, porque a sua irmã, filho da mesma mãe, foi violentado pelo seu meio-irmão, que era Aminon. Então Tamar, a irmãzinha de Absalão, foi violentada por Aminon, que era um safado sem vergonha, que realmente traiu a confiança de todo mundo, fez uma coisa terrível. Sabe o que Davi fez, que era o pai de Absalão? Nada. Sabe o que Absalão decidiu? Ele decidiu que ele iria ser o pai para Tamar, que Tamar não teve. Só que com ódio no coração. Meu pai não faz nada, eu vou fazer. Meu pai não aparece, eu estou aqui agora para fazer as coisas acontecer, mas com ódio. E aí, isso é tão claro na vida de Absalão, que quando ele tem uma filha, ele coloca o nome dela de Tamar também. O que ele está dizendo? Pai, você teve uma Tamar, você não soube cuidar dela, vou te mostrar como é que cuida de uma filha. Tem filhos tendo filhos assim. Até hoje, encontros de família são difíceis, porque começa a lembrar do passado, e no seu coração você está tentando mostrar, vou mostrar o quanto ele me fez mal, o quanto foi difícil, o quanto eu posso ser bom e posso ser melhor. Isso é uma atitude de orgulho. E aí, o que aconteceu com Absalão? Davi cometeu erros, ele ficou ausente de Absalão, Davi ele não fez nada quando aquilo aconteceu, e Davi teve os seus erros, Davi teve os seus problemas, apesar de ser um grande homem de Deus. E aí então, Absalão nessa tentativa, mas cheio de ódio no coração, de reverter a situação, ele se tornou muito pior do que o seu pai. Porque o seu pai, ele adulterou com uma mulher, ele se arrependeu e nunca mais houve uma Batseba na vida de Davi. Ele voltou para Deus mesmo. Isso é sinal de arrependimento. Nunca mais houve uma outra Batseba, não é chorar. Amém? Absalão, ele não é que ele adulterou com uma mulher, ele teve relações sexuais com todas as mulheres do seu pai. Não estou dizendo, talvez ele não tinha nem atração por elas, mas ele fez isso para ferir o seu pai. Sabe? E também assim, Davi fez escondido, Absalão fez isso em praça pública, diante dos olhos de todo Israel. Se rebelou contra o reino de seu próprio pai. Davi ele sofreu a consequência do seu pecado, porque o sangue não saiu da sua casa. A palavra de Deus fala sobre essa consequência. Agora Absalão, ele teve uma morte terrível, seu coração foi atravessado por 3 lanças. O ódio que ele teve foi o ódio que o matou. Tentando acertar, com o coração ferido, ele foi pior e sofreu consequências piores. Esse é o resultado do ódio, esse é o resultado da intolerância. E eu acho tão interessante que o mundo fala de tolerância, não fala? Mas é mais um conceito, uma ideia do que tolerância mesmo. As pessoas fazem passeatas nas ruas falando contra a intolerância, eles saem com as suas bandeiras, eles vão lá na frente de todo mundo, mas muitas vezes saiu para a passeata da intolerância, contra a intolerância, sem conversar com seus pais, com caos dentro de casa, sem amar de volta. Então isso não vai resolver nada. A Bíblia, ela é prática. Coloque a Bíblia em prática e você vai ver que ela é verdadeira. Ame e você vai ver que você estará livre para voar, para sair dessa situação. Deus não quer que você esteja preso lá. O diabo talvez já tenha maltratado muito a sua família em algumas áreas, mas chegou um tempo de liberdade, e a liberdade não está no ódio, a liberdade não está na intolerância, a liberdade não está em olhar de volta e querer vingança e julgar os seus pais e ser juiz para eles. A liberdade está no amor de Deus. A liberdade está em amar de volta, em amar com graça, em entregar algo que talvez você não tenha recebido deles, mas você recebeu de Deus. E você que um dia foi vítima,
Hoje você volta para aquele ambiente transformado e agora você é esperança. Você é um instrumento de Deus para a transformação de toda a sua casa. Se você se encontrou com Jesus, você se torna um grande missionário. Aonde? Na África? Não, primeiro dentro da sua casa. As pessoas vão ver, o amor de Deus existe. Está aqui, ó, meu filho mudou. Mesmo com tantas limitações. Imagina seu pai quebrantado. Puxa, eu fui tão limitado. Fiz coisas ruins, mas ele me ama. É porque Deus transformou o coração dele. Não fui eu que dei isso para ele, foi Deus. Você quer uma mensagem mais forte do que essa? E os pais têm alegria de ver os seus filhos irem longe, mesmo tendo errado com eles. Provérbios 20:20. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Amaldiçoar os seus pais é o caos, trazer o caos para a sua vida. Segundo, como elevar acima dessa realidade que muitas vezes traz filhos contra seus pais e pais contra seus filhos. Exercite reconhecer a bondade de Deus e agradecer. No meio do caos, no meio do que faltou e no meio do que você tem hoje. Experimente agradecer a Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Hebreus 12:28. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. O reino de Deus não pode ser abalado por ofensas contra você. O reino de Deus não pode ser abalado por aquilo que aconteceu lá no passado. O reino de Deus não pode ser abalado por nada. O reino de Deus prevalece contra todas as situações. A Bíblia fala, sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Não importa a situação da sua vida, encontre motivos para agradecer. Sabe o que acontece? Muitas vezes, o diabo te coloca num caminho que você não exerce o poder da gratidão. Sabia que a gratidão tem um poder? Muitas vezes o que nós fazemos é reclamar, é achar ruim, é dizer, puxa vida, como que a minha vida pode ser assim? Como que minha vida se tornou um caos? Como que os meus pais fizeram isso comigo? Ele tem, ela tem, o outro está indo bem, mas eu não posso ir. E aí você fica nas lamúrias, você fica lá reclamando de tudo. Você que foi chamado para ter cara de leão, você vira hiena, já viu? Reclama de tudo. Então, a vida de hiena acabou agora, só tem espaço para cara de leão aqui, amém? Amém ou não amém, gente? Olha só, olha o que a gratidão pode fazer. Desfrute o poder da gratidão e veja o que pode acontecer. Por meio da gratidão, Deus traz vida onde há morte. Olha só, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, o que está escrito aí, gente? Eu te agradeço por me ouviste. Daqui a pouco o povo tinha um problema. Tirar as faixas de um cara que estava morto há 3 dias. Porque o morto ressuscitou. Como que ele ressuscitou? Por meio da gratidão. O que Jesus fala? Pai, eu te agradeço. Porque ali onde há morte, eu já posso ver a vida. Porque ali onde há um caos, eu já posso ver a cura. Outra coisa, Deus traz multiplicação onde há escassez. Depois de tomar os 7 pães e os 7 peixes e dar o que, gente? E reclamar da vida? E falar assim, só tem 7 pães e 2 peixes. O que eu vou fazer? Minha vida é uma miséria. É isso que Jesus falou? Depois de pegar os 7 pães e 2 peixes, o que Jesus está falando aqui? É como se Jesus desse graças por 3 grãos de arroz no prato. Obrigado pelos 3 grãos de arroz que vão me alimentar hoje. Porque tinha uma multidão de 5.000 pessoas para comer 5 pães. Quantos são aqui? Esse aqui é o segundo milagre, né? 7 pães e os peixes. Era nada. Era nada. Mas o que ele fez? Ele deu. A gratidão gera multiplicação onde há escassez. A gratidão vai gerar vida onde há morte. A gratidão vai gerar multiplicação onde há escassez. Deixa eu te dizer uma coisa. No natural, a lógica é, eu vejo, depois eu agradeço. Ai, que bom, Senhor. O Senhor me abençoou pelo emprego. Obrigado. Agora, no sobrenatural, é diferente.
eu agradeço e depois eu vejo. Amém? Então, você pode agradecer mesmo diante de realidades distorcidas. E agradeça também pela realidade que você tem, que é uma realidade abençoada por Deus. Olha o que a palavra está. Olha o que eu posso agradecer. Você pode agradecer pelo que seus pais puderam te dar. Eles te deram a vida. Eu tenho certeza que eles te deram coisas boas. Muitas coisas boas, que só que você fica focando nas coisas que faltaram. Porque quando eu falo assim, coisas boas, talvez a sua mente já fez um mais aí. Mas eles me feriram. Mas eles me abandonaram. Mas eles faltaram comigo nisso, nisso e nisso. O exercício da gratidão é o exercício de ver sempre o lado bom das coisas. Já viu que tem gente que sempre vê o lado bom? Sempre tem gente que é uma bênção, gente. Tem gente que é uma bênção. Ah, ainda bem que atrasou. Ainda bem que nós ficamos 2 horas aqui no sol. Porque daí a gente pode bater um papo, né? Que legal esse momento que a gente teve aqui. Você está morrendo de raiva. Igual a história da velhinha que viu o lado bom em tudo, lembra? Aí uma pessoa irritada com ela falou assim, eu vou falar agora do diabo que não vai ter jeito. Falou, o diabo não tem jeito. Ela pegou e falou um monte de coisa do diabo. Aí a velhinha falou, o diabo é ruim, mas tem uma coisa que a gente pode aprender com ele, ele é perseverante. Que ele vai tentando. Tem gente que vê o lado bom de tudo. E sabia que no plano de Deus é assim também? Até quando o diabo se levanta para te destruir, Deus usa essa situação para envergonhar Satanás e glorificar o nome de Deus. Então, a vergonha que tentou entrar na sua casa por meio de um relacionamento com seus pais destruído, Deus vai fazer com que você se torne uma pessoa mais forte, com que você volte para, de fato, levar esperança. Você vai agradecer porque Deus cuidou de você, porque você recebeu algo de Deus, porque Deus sanou de outra forma. Você vai agradecer por vida onde você não vê vida. Você vai ver a multiplicação, você vai ver a vida vindo nesse lugar, e você vai perceber que Deus será glorificado, você será honrado, Deus será manifestado na sua vida, e grandes coisas vão acontecer. É assim que eu viro a situação, agradecendo. Então, a gratidão tem esse poder. Então agradeça, porque se talvez faltou alguém, faltaram os seus pais, mas Deus trouxe outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, em cada situação da sua vida que foi ruim, deixa eu te dizer isso aqui, poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. Uma situação onde faltou alguém, talvez a presença daquela pessoa teria sido uma presença que tivesse machucado muito você. E Deus te privou. Por quê? Porque Deus não te dá além do que você possa suportar. Se Ele te deu, Ele não te deu, Ele permitiu. Ele permitiu no meio de escolhas ruins, porque Ele vai usar tudo para a glória dEle. Ele vai usar tudo para a glória dEle. Próximo, ajude os seus pais com o seu melhor. Mateus 15, 3-8, respondeu Jesus, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, honra o seu pai e a sua mãe. Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, terá que ser executado. Imagina se isso fosse realidade hoje. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar a você, já dediquei a Deus como oferta. Não está mais obrigado a sustentar o seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. E aí Jesus cita o texto, que o seu coração está perto de mim, a sua boca está perto de mim, mas o seu coração está longe. É tudo hipocrisia. O que a Bíblia está dizendo aqui? Por exemplo, eu não posso estar com os meus pais porque eu estou na igreja. Eu não posso ajudar os meus pais, o texto está dizendo isso aqui, porque na verdade eu dou minha oferta, já está feito, então eu não preciso ajudar mais meus pais, porque eu tenho que comprar minhas coisas, porque Deus falou que eu ia ser abençoado. A Bíblia está dizendo que isso, na verdade, é uma forma de você anular o que Deus pediu para você por causa de hipocrisia. Você está encontrando uma desculpa para fazer errado. Então assim, não importa, ame a Deus e esteja na igreja, mas isso não te dá liberdade para que você seja ausente com seus pais. Você precisa de intensidade espiritual, isso faz parte de ter um bom relacionamento com seus pais.
Então isso faz parte. Então ajude os seus pais com o seu melhor, com aquilo que você tem. E o que é isso? Isso é colocar a sua fé em prática. Então assim, os seus pais têm uma dívida com você? Tem, mas você também tem uma dívida com seus pais. Porque a Bíblia fala que você tem que honrar, e a Bíblia fala que quem não cuida dos seus é pior do que os de fora, pior do que os incrédulos. Então não cuidar dos seus pais, na verdade é um pecado terrível na palavra de Deus. E por último, simplesmente honre os seus pais, independentemente da sua situação. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, o primeiro mandamento é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você, e você viva muito tempo na terra. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que tudo vai correr bem para você, e você vai viver muito tempo na terra, se você amar, se você honrar os seus pais. Nós vivemos um tempo onde muitas pessoas são ceifadas na sua juventude, é ou não é? Isso também está ligado com a rebeldia no nosso mundo de hoje. Isso também está ligado à forma com que os filhos agem com relação aos seus pais. Eu estou liderando uma palavra para você hoje para que você prospere. Sabia que tem pessoas aqui que talvez tem coisas travadas na sua vida que não podem acontecer? Espiritualmente estão retidas, porque leis espirituais, elas funcionam, quer você acredita ou não. Você gosta da lei da gravidade? Se você gosta ou você não gosta, é um problema seu. Mas se você pular daqui, você vai cair no chão. É ou não é? Se você desafiá-la, você vai ver que ela é verdadeira. Então a palavra de Deus está dizendo: honra os seus pais. Não tem vírgula, não tem si, não tem parênteses, não tem explicação, não tem concessões. Não é se os seus pais forem bons, se os seus pais não te abandonaram, se os seus pais deram tudo que você queria, se você é super amigão do seu pai, se o seu pai, ele é super aberto, beija você, elogia você, e ele costuma trabalhar para você ir bem. Não, a Bíblia fala: honra o seu pai e a sua mãe, independentemente de quem eles são, do que fizeram, do que não fizeram. Nós nunca podemos desistir dos nossos pais. Essa é uma palavra de libertação para a sua vida. Hoje aconteceu uma coisa tão linda comigo. Estava lá em casa, vou viajar essa semana. Nós vamos fazer parte de um grupo que está liderando movimentos de juventude no mundo inteiro. São 40 pessoas do mundo, irão 5 brasileiros. Eu irei lá representar vocês. E eu quero que você ore por mim. Vou estar na Alemanha semana que vem, representando a juventude leve, tá? E vamos trazer coisa nova para cá. Aí, desse grupo são 5 brasileiros que vão. E aí então, tem muita coisa lá, precisava deixar algumas coisas organizadas lá em casa. A gente se mudou recentemente, fez uma reforma, e na reforma a gente nunca termina as coisas. Eu não terminei as minhas coisas da reforma. E minha esposa, ela começou a ficar um pouco irritada, com toda a razão. Aí, eu tentando resolver as coisas, tirei essa manhã para resolver as coisas, pedi ajuda para o irmão. Aí ele falou: olha, eu não posso ir, mas eu vou indicar um outro irmão que vai na sua casa. Beleza. Ele foi, eu não conhecia esse irmão. A gente passou a manhã inteira furando coisa, resolvendo coisa, e furadeira, e parafuso, e suporte, põe isso aqui, manhã inteira. No final eu perguntei para ele: você tem filho, filha? Porque eu queria dar algo para honrá-lo. Aí ele falou: você já foi muito na minha casa. Eu assustei. Eu falei: nunca fui de sua casa, cara, nunca te vi. Aí ele: não, você já foi muito lá em casa. Vocês fizeram muito churrasco lá em casa. Eu falei: eu fui na casa dele e comi, não sei nem quem ele é. Falei: e agora que o bicho pega, meu Deus. Aí ele pegou e começou a falar: você lembra da Camila? E aí ele pegou e falou sobre o nome, foi falando: eu moro numa casa assim. Eu fiz força para lembrar uma célula que eu liderei em 2008. Lideramos, multiplicamos, foi uma benção. E a Camila é filha dele. E algumas vezes a gente lidou com algumas situações.
E eu comecei a me lembrar, falei assim, não, você não lembra de mim porque na época eu não era da igreja. Falei, mas você era de outra igreja? Ele fala, não, minha filha orou 20 anos para que eu me convertesse. Aí eu peguei e me lembrei de toda célula, a Camila orava pelo pai, falava dos problemas que às vezes eles passavam, falava de lutas que eles tinham. Camila tinha uma luta, e aí nós orávamos, nós fomos na casa deles, nós oramos na casa deles, nós fizemos churrasco, evento ponte, de fato. Depois eu acabei, liderou, multiplicou, a gente foi para outra, foi indo, eu encontro às vezes a Camila, mas passaram-se 7 anos, eu não acompanhei o processo. E aí de repente eu estou lá com o seu Carlos, dentro da minha casa, servo de Deus, convertido, transformado por Deus, porque uma filha orou 20 anos pela conversão do seu pai. E eu comecei a ficar emocionado conversando com o Carlos, porque aquilo que a gente prega aqui, aquilo que eu tenho muitas vezes dedicado a minha vida para fazer, que é trazer jovens para os princípios da palavra de Deus. E eu estava olhando para o Carlos falando assim, funciona, vale a pena, é isso aqui, ó, é isso aqui. Famílias inteiras serão transformadas, porque filhos, porque pais, porque avós, porque tios, porque homens que serão maridos melhores, esposas melhores, sonhos serão resgatados, e aquilo que já era morte, era dado como perdido, o Senhor vai trazer de volta, vai ressuscitar, vai trazer a luz aos milagres de Deus. Ele disse que a filha dele falou para ele, pai, eu quase desisti de orar por você. Eu não aguentava mais. Eu quero dizer para você hoje, não desista de viver os princípios de Deus na sua vida. Talvez é muito difícil para você essa realidade. Coloque essa palavra em prática na sua vida. Você vai ver que Jesus tinha razão. Você vai ver que vale a pena. Deus tem o melhor para você. Você tem algo melhor do que o que Deus tem para você. Ninguém. Deus quer ver você próspero. Deus quer ver você indo bem. Aliás, Deus é pai. Você sabe qual que é a maior honra que você pode dar para o seu pai? Não é presente, não é palavras, é ir bem naquilo que você faz, é ir bem como pessoa, é ter uma vida de alegria, de esperança, porque todo problema que acontece, as pessoas ligam de quem que é a família, quem é o pai. Acontece as burradas das pessoas lá na TV, aí fala, e os pais, o que eles falaram? Os parentes, o que eles falaram? Porque quando você vai bem, você coloca a palavra de Deus em prática, você honra os seus pais. E aqui vai ter gente que vai honrar muito os seus pais. Seus pais terão muito orgulho de você. Seus pais vão se alegrar com suas notícias ao seu respeito. Os seus pais não terão vergonha de você. E você vai amar cada vez o seu pai e a sua mãe. Chegou um tempo novo na sua vida, é tempo de perdoar, é tempo de amar. Você só crê na parte da Bíblia que você pratica. A palavra de Deus fala em 1 Pedro 5,5. Jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Eu só creio na parte da Bíblia que eu pratico. E naquilo que eu creio, eu vou viver a honra e a bênção de Deus. Por isso que a Bíblia fala que a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Você será honrado. Você será honrado. Você será honrado. Você vai prosperar. Você vai viver o melhor de Deus. Porque aquilo que era um fantasma no seu passado, Deus está curando o seu coração. Você não é mais vítima, porque hoje você decide ver de forma diferente. E a partir de hoje, você só vai honrar os seus pais. Muitos aqui vão honrar os seus pais. E também aqui vai ter pessoas que vão honrar a memória dos seus pais. A memória dos seus pais. Você vai honrar. Você vai dar orgulho também para quem foi aquela pessoa que cuidou de você na ausência dos seus pais. Você vai falar assim, no meio do caos, nós fizemos o que a gente podia. A gente cuidou, a gente tentou acolher. E olha como ela está indo bem.
Olha como Deus está cuidando, olha como Deus é bom. Amém ou não amém, gente? Essa sempre será, em nome de Jesus, a história da juventude. É leve. Você vai mostrar para o mundo que aqui com Deus é diferente. Você eleva. Amém ou não amém? Você vive diferente. Então perdoa os seus pais. Hebreus 12:15. Não deixem que a erva daninha da amargura se espalhe. Uns poucos de espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. Examine-se como está o seu coração. Aqui eu vou pegando o trecho do livro do pastor Fabiano. Examine-se como está o seu coração em relação aos seus pais. Pensa aí agora. Como está? Ressentimento. O que é isso? É a atitude interna de remoer o passado. Você está remoendo o passado? Você está preso lá? Perpetuar sentimentos. O sentimento já foi ruim. O ressentimento perpetua o que foi ruim na sua vida. Indiferença é a atitude de ignorar o outro. Ignorar, simplesmente tocar sua vida e dizer: eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Ignorar. Retaliação é a atitude de revidar por diversas posturas um sentimento de dor. Você sofreu e você faz a sua retaliação com o seu silêncio, com a sua hostilidade, com a sua indiferença. Ódio é o estágio mais grave na esfera dos relacionamentos. Em nome de Jesus, não continue mais com esses estágios no seu coração. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza e a honra da vida. Nós começamos esse tempo aqui falando que Elias converteria o coração dos pais aos filhos. Lá em Mateus 11, sabe o que Jesus fala? João Batista é o Elias que havia de vir. Ele já veio. E eu quero perguntar para você, esse que converte o coração dos pais aos filhos, João Batista, que prepara o caminho para o reino de Deus. A gente está falando aqui de The Kingdom, um acampamento que vai trazer o céu na terra. A gente está falando aqui sobre trazer o céu para a terra para os seus dias, o tempo todo. Como João Batista fez isso? Como ele fez isso? Como ele converteu o coração dos pais aos filhos e preparou um caminho para o reino de Deus? Arrependimento. Arrependimento. É a decisão de falar: eu vou mudar, eu vou ser diferente, eu vou ser diferente. Isso é mudança de vida. E eu quero perguntar para você: como você pode honrar mais os seus pais? Como você pode honrar mais os seus pais? Quantos querem aqui honrar mais os seus pais? Feche seus olhos agora. Se você quer fazer isso, eu quero te convidar. Essa oração também está no livro Paternidade. É um convite para que Deus venha no seu coração. É um convite para viver um tempo novo. Faz essa oração comigo agora. Fala: Senhor Jesus, eu te agradeço por todas as coisas boas que recebi dos meus pais. Fala: a partir de hoje, eu abro o meu coração para perdoar os meus pais por aquilo que eles fizeram, que feriu o meu coração. Fala: eu peço perdão por qualquer sentimento e comportamento em relação a eles, que o Senhor, em relação a eles, contrários à tua palavra. Fala: Senhor, cura o meu coração, me liberta de todas as prisões relacionadas ao relacionamento com os meus pais. Fala: Senhor, naquilo que for possível, me ajuda a reparar, porque eu não serei mais indiferente. Eu vou fazer a minha parte com a ajuda do Senhor. E aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não posso mais mudar, fala: Senhor, hoje eu entrego nas suas mãos. Fala: recebe, Senhor, a minha oração. Fala: recebe agora todos os relacionamentos da minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Começa um tempo novo hoje na sua vida, em nome de Jesus. E agora, eu quero te incentivar
a fazer algo diferente amanhã e a partir de amanhã na vida dos seus pais. Quantos topam isso aqui comigo? Enquanto você está dizendo que topa, eu vou ligar para o meu pai aqui agora. Eu quero honrá-lo aqui diante de vocês. Se meu pai morasse em São José, eu teria trazido hoje ele aqui nesse culto para fazer isso publicamente. Meu pai mora a 1.200 quilômetros daqui. Eu sou tão grato a Deus pela vida dele. Estou fazendo uma chamada por vídeo, eu espero que ele atenda. E eu quero aqui publicamente dizer para ele o quanto ele é importante para mim diante de vocês. Eu louvo tanto a Deus pela vida do meu pai. Meu pai foi filho de uma família de 8 irmãos. Ele nasceu lá no interior de Goiás, perto de Tocantins. Se mudou para Goiânia com 8 anos de idade, no Jeep, com mais 7 irmãos e 2 cachorros, o pai e a mãe. E toda a mudança. Conheceu minha mãe ali aos 20 anos de idade. Se casou com ela, depois de ter recebido Jesus aos 13 anos de idade, ele permaneceu puro, ele deu o primeiro beijo na minha mãe no altar. Eu nunca vi uma pessoa mais apaixonada pela sua esposa do que o meu pai. E ele fez tudo o que ele podia o tempo todo, para que ele pudesse realmente dar o melhor para os filhos. Meu pai está aí, mãe? Estou aqui no Eleve. Eu queria falar com meu pai. Aqui está o meu pai, seu Nilton. Nilton Madaleno Pereira. Tudo bem, pai? Meu pai está jantando, cara. E parou para falar comigo. Pai, eu estou aqui na Juventude Eleve. Eu me sinto um homem realmente muito... Fazer assim para o senhor conseguir vê-los também. Faz um barulho aí, gente. E eu estou aqui na Juventude Eleve, eu me sinto um homem extremamente realizado, feliz, abençoado por Deus. Eu estava contando que eu não conheço outro homem mais apaixonado. Ele está arrumando o cabelo aqui, gente. Eu não conheço outro homem mais apaixonado pela sua esposa do que o senhor. Eu estava me lembrando também quando o senhor valorizou tanto investir nas nossas vidas. Me lembro quando o senhor vendeu um carro e ficou a pé para investir na educação dos seus 4 filhos. E eu estava lá. Me lembro também de todos os cultos domésticos que o senhor fez com a gente. Me lembro que a primeira vez que eu preguei na minha vida foi quando o senhor falou que na próxima semana eu que ia falar a palavra no culto doméstico. Aí eu preparei um versículo, então eu pude compartilhar aquele texto ali. Eu amo a igreja, eu estou aqui hoje por causa do senhor. Porque o Senhor investiu na minha vida, porque o Senhor me amou, porque o Senhor não desistiu de mim. Eu quero dizer que eu quero te honrar, reconhecer tudo que o Senhor fez por mim, e eu também quero dizer que eu te amo demais, e eu quero te honrar cada vez mais. Te amo, pai. Pode falar agora que o povo está ouvindo. Para nós é um grande prazer saber que você está empenhado nesta obra, fazendo tudo para o reino de Deus. Para nós não tem nada melhor, muito melhor do que outras mais coisas que talvez poderiam estar acontecendo. Mas o que está acontecendo na sua vida, o que está fazendo, que foi o projeto de Deus, tudo que você alcançou, traz muita felicidade. Você saber que você está empenhado nessa no reino de Deus. Que Deus te abençoe e continue crescendo e fazendo mais e mais. Amém, pai, obrigado. Eu quero dizer aqui na frente dessa galera que o senhor é o meu herói sem capa. Te amo!
Beijão, pai. Obrigado. Eu quero te incentivar a dentro da sua realidade, fazer o melhor que você pode fazer pelo seu pai. Meu pai teve as limitações dele, e eu louvo a Deus por tudo que ele conseguiu fazer, e Deus cuidou do que ele não conseguiu.